Irmãos, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez nós estamos tendo nosso encontro, ainda virtual. Nosso encontro ainda não é presencial na igreja, mas estamos orando. Se Deus quiser, logo, logo nós estamos reunidos. A palavra de hoje é uma palavra breve, simples, tem como título Vencendo o Medo. E eu queria convidar vocês a abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 19 a 21. Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos judeus. Então Jesus, chegando, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida ele mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O tema dessa mensagem nesse dia é Vencendo o Medo. Quais são os seus medos? Eu tenho meus medos. Eu sei que você também tem os seus medos. Medo de ficar desempregado, medo de não ter o recurso necessário para pagar as contas. Quem de nós não temos medo de ficar doente? Medo de repente, ser atacado dessa epidemia e você der o teste positivo para o coronavírus. Medo da morte. Medo de perder o relacionamento, perder alguém que você ama. Medo de se separar. Então, medos. Nós sabemos, a humanidade, desde quando o começo da humanidade, o medo nos acompanha. O primeiro relato da Bíblia sobre o medo está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando Adão, diante do pecado, ele se vê nu, e ele se esconde de Deus e ele diz assim: eu ouvi a tua voz e tive medo. E desde aquele instante até hoje, o medo nos acompanha. Eu queria, nesse texto que nós lemos aqui, nós identificarmos três coisas. A primeira coisa é de onde vem o medo. Como que o medo surge em nós. Depois, nós vamos ver o que o medo faz em nós. E terceiro, como vencer o medo. A primeira coisa, de onde vem o medo? O medo pode vir, conforme nós vimos nesse texto aqui, os discípulos. Por que os discípulos ficaram com medo? Primeiro, porque eles perderam a sua referência. Eles perderam o seu líder. Jesus morreu. Jesus tinha morrido, até então não tinha ressuscitado. E eles perderam o referencial, perderam o seu líder. Muitas vezes o medo nos vem porque nós perdemos alguém que nós tínhamos como referência. Nós perdemos uma liderança, alguém que era uma voz. Quem no momento de adolescência ou juventude que perde os pais que eram referência, que perde alguém, ou porque mudou de cidade, perde referência e perde seus líderes. Eles estavam com medo porque perderam o referencial deles. Por que o medo nos vem também? Eles estavam com medo, a Bíblia diz que eles estavam trancados com medo dos judeus, dos líderes religiosos da época. Os inimigos da época. Então, eu creio que todos nós temos alguns inimigos. Por mais que você seja uma pessoa boa, pacata, tenta viver em paz com todo mundo, no mínimo, nós temos um inimigo, que a Bíblia diz, Satanás, o inimigo das nossas almas. Então, os inimigos que nos sobrevêm, isso nos causa medo, nos causa perplexidade. Outra medo que aqueles discípulos estavam, da onde surge o medo? Da instabilidade emocional. A instabilidade emocional traz em nós medo. Muitas vezes, nós não conseguimos ver o problema de maneira real, mas muitas vezes nós vemos o problema de maneira emocional e as nossas emoções são instáveis. E nós não conseguimos muito bem, gera medo. Não conseguimos muito bem lidar com as questões da vida. Então, medo é uma coisa comum. Da onde vem o medo? Perda de referência, inimigos que perseguem, instabilidades emocionais, tudo isso gera em nós medo. O que o medo faz? É interessante que aqueles discípulos, a Bíblia diz que
que aqueles discípulos estavam trancafiados, com as portas trancadas, com medo dos judeus. O medo, o que causa em nós? O medo nos faz ficar trancados. O medo nos aprisiona. O medo faz com que nós não encaremos o mundo. Aqueles discípulos estavam de portas trancadas, confinados. Diferente de nós, nós estamos em confinamento, em quarentena, mas não porque nós estamos com medo, não porque nós não podemos sair, é por causa de uma responsabilidade social que todos nós temos para não espalhar a epidemia. Mas aqueles homens, que eram os homens que tinham uma vocação, aqueles homens que tinham um chamado de Deus, aqueles homens que eram para estar espalhando as boas novas, espalhando, olha, Jesus Cristo, ele morreu na cruz, mas ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Então vamos lá, vamos falar para todos que Jesus Cristo morreu e que ele vai ressuscitar. Vamos estar espalhando as boas novas. Mas eles estavam com medo. É interessante quando você lê Atos capítulo 17, no versículo 7, vai dizer quando eles chegam na cidade de Tessalônica, o povo de Tessalônica fala, esses homens que têm alvoroçado o mundo. Como que pode? A vocação deles, o evangelho deles, eles tinham uma vocação tão grande que eles pregaram o evangelho no mundo inteiro, mas naquele momento, eles com medo, sem estarem revestidos do Espírito Santo, eles estavam com medo, e o medo fez com que eles ficassem trancados. O que te tranca? O que te aprisiona? O que te limita? Você precisa vencer o medo, porque o medo muitas vezes nos limita. O medo muitas vezes nos aprisiona. O medo muitas vezes faz eu e você, ao invés de olharmos para o Senhor Jesus, nós olhamos para as circunstâncias e ficamos com medo. Eu gosto de ler Atos capítulo 27, capítulo 28, quando Paulo ele está em um naufrágio. Paulo está numa situação de tempestade, ele está há 3 dias, a Bíblia diz que ele está em 3 dias em naufrágio. E toda a população do navio acha que vai morrer, e todos estão com medo. Sabe o que Paulo faz? Paulo ele vence o medo, Paulo ele vai buscar o Senhor, e ele passa a noite orando a Deus. E quando ele ora a Deus, no dia seguinte, na manhã seguinte, ele fala assim, olha, eu tenho uma notícia para vocês. O Deus que eu sirvo, ele me falou que nenhum de nós vamos perecer, nenhum de nós vamos morrer nesse naufrágio. Por quê? Paulo não fez como todos ficaram olhando para o naufrágio, ficaram olhando para as ondas, ficaram olhando para a tempestade e ficaram com medo e acharam que ia morrer. Mas Paulo faz diferente, ele vai buscar a Deus. O medo, muitas vezes, nos tranca, nos aprisiona, nos deixa com medo. Mas nós precisamos, como cristãos, em nome de Jesus, nós precisamos, como cristão, vencer todo o medo, confiar no Senhor. E é na confiança dele que faz vencer o medo. Pastor, como vencer o medo? Primeira coisa, eu falei isso, confiar no Senhor. Mas como que vence? Olha que interessante, quando eles estão de portas trancadas, no versículo 20, vem o texto dizendo assim, o Senhor aparece para eles e diz, paz esteja com vocês. E ele vai em seguida, ele faz um gesto, o Senhor Jesus faz um gesto, ele mostra as suas mãos e mostra o lado do seu corpo perfurado. Como vencer o medo? Primeiro, confiar em Jesus, conforme eu falei. Segundo, você ter essa paz de Jesus. A paz de Jesus ficou muito mal interpretada hoje, parece que caiu em desuso. A palavra paz, na língua original de Jesus, a palavra paz, muitas vezes nós entendemos paz como a ausência do conflito. Mas a paz que a Bíblia fala, quando Jesus disse, paz seja com vocês, essa paz do texto é shalom, que significa não apenas a ausência de conflito, mas quer dizer integralidade, quer dizer que a plenitude de Deus seja com você. Então, o que Deus quer é que nós vivamos em plenitude com Ele. O que Deus quer é que não haja em nós, que nós sejamos pessoas completas, inteiras, plenas, que não haja em nós brechas, que não haja em nós fissuras.
Porque quando há em nós fissuras, brechas, são ocasiões, instabilidades, são ocasiões que o medo vem. E nós não podemos ter em nós fissuras, brechas, ocasiões em que o medo predomine. Então, quando Jesus diz, a paz esteja com vocês, Jesus está dizendo que não haja brecha, que não haja fissura, que seja pleno da paz de Cristo. E qual é a credencial que ele tem? Ele faz esse gesto. Ele mostra as suas mãos perfuradas. Ele mostra o lado do seu corpo perfurado. E ele mostra isso. E a Bíblia diz que quando os discípulos vê assim, eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. É esse gesto. Jesus é aquele que tem autoridade. Ele não apenas diz com as palavras, mas ele mostra na sua mão cravo. Aí ele venceu a cruz do Calvário. Por isso que ele diz que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Jesus, ele tem toda a credencial, toda a autoridade para nos dar a paz, porque ele venceu o mundo. Ele sabe, ele conhece os nossos medos, ele conhece as nossas lutas, ele conhece a dor. Mas ele não nos oprime, ele não nos aflige. A Bíblia diz que nós temos um Deus que se compadece de nós. E ele vem nos nossos medos. Para terminar, para concluir, quais são os seus medos? O que te deixa trancado, aprisionado, limitado? Se você teve um encontro com Cristo, Ele quer te dar a paz que o mundo não entende, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que está acima de todo medo. E o medo, ele é um sentimento que nos paralisa. O medo talvez seja um dos maiores inimigos emocionais que nós temos, é o medo. Mas a confiança no Senhor, o relacionamento com o Senhor, faz vencer todo o medo. Assim como o medo é um sentimento, a fé em Cristo, ela supera esse medo. Que a fé em Cristo seja maior do que todo medo. Para que possamos, se você é cristão, você possa declarar o Salmo 27 que nós falamos na semana passada. O Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei eu medo? Que Deus abençoe a todos e que possamos vencer todo medo em nome de Jesus. Amém.